Como é que é, família? Daqui fala o Predador de Notícias. Atenção, é o Predador de Notícias. O engenheiro Jeremias Chitunda não morreu em combate. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora, no canal MSTV. A TV que chega até você, a TV que não bajula você, mano. E a família? Segundo escreve aqui o site, né? Angola 24 horas, é isso mesmo. O engenheiro Jeremias Chitunda não morreu em combate. Nos dias 29 e 30 de setembro de 1992, o povo deu prova de civismo, disciplina e maturidade durante o ato de votação daquelas que ficaram para a história como as eleições mais turbulentas que o país já teve. Fonte Angola 24 horas por Herculano Kaká. Vamos ouvir aqui a matéria completa. Ok, let's go. Nos dias 29 e 30 de setembro de 1992, o povo deu prova de civismo, disciplina e maturidade durante o acto de votação daquelas que ficaram para a história como as eleições mais turbulentas que o país já teve. Com a aderência massiva às urnas, o povo deu mostras de que estava disposto a enterrar o passado e a escolher um novo destino para uma nação que, depois de ser recebida das mãos do colonizador, não conseguiu deitar o seu cordão umbilical, muito menos liberar as tantas concentrações de dióxido de carbono que obstruíam as suas arterias para dar lugar ao oxigênio. Contudo, houve mesas de voto fantasmas, violação pura da lei eleitoral durante o acto de votação, no apuramento e na fiscalização dos resultados. A Comissão Nacional de Eleições CNE não foi capaz de fornecer, com razoável precisão, os dados do escrutínio, garantir a segurança dos boletins de votos, nem tampouco soube justificar as discrepâncias entre os boletins de votos encomendados, os utilizados e os restantes. Na noite de 29 para 30 de setembro, falhou a energia elétrica em Luanda, Huambo, Malanje, Benguela e noutras capitais provinciais do país, o que causou o colapso do sistema informático de gestão de dados da CNE e permitiu à polícia, em muitas localidades, assumir a custódia das urnas e dos boletins de votos durante a noite. Quando o processo foi retomado 24 horas depois, sabia Deus o que se tinha passado com as urnas. Umas foram encontradas nas matas, provavelmente deixadas lá a partir do ar, outras o mar se encarregou de as publicar, trazendo-as nas praias pela honestidade das ondas. No dia 2 de outubro, alguns partidos participantes do processo, incluindo Daniel Chipenda e Olden Roberto, emitiram uma declaração pondo em causa a integridade do processo eleitoral. No entanto, a UNITA realizou várias consulatas, incluindo ao Secretário-Geral da ONU, Boutros Ghali, Herman Cohen e a outros partidos políticos concorrentes no processo, depois das quais Jonas Savimbi resolveu obrigar a direção da UNITA e os militares a aceitar os resultados eleitorais. Na verdade, na sua resolução 793 de 17 de outubro daquele ano, o Conselho de Segurança da ONU reagia tomando boa nota da aceitação dos resultados eleitorais por parte do Dr. Savimbi. A partir daí ficou então acordado que a UNITA e o governo iniciariam negociações tendentes a resolver a crise pós-eleitoral que se vivia e definir o quadro que conduziria à realização da segunda volta das eleições presidenciais ora inconclusivas. O engenheiro José Eduardo dos Santos resolveu então mandatar o general França Andalu, que acabava de substituir Lopo do Nascimento nas questões sobre os acordos de Bicesse, para ir levar uma mensagem com iniciativas de negociações no sentido de se concluir a segunda volta das eleições presidenciais. No dia 19 de outubro de 1992, o Dr. Savimbi reuniu-se com o general Andalu, tendo discutido o quadro geral e a posição de Luanda para a retomada das negociações. Foi neste âmbito que o Dr. Savimbi enviou uma delegação na última semana de outubro a Luanda, chefiada por Jeremias Calandula Chitunda, integrada por Alicerces Mango, Salpeto Pena e Eliseu Chimbli e Abel Chivucovucu, na altura secretário dos Negócios Estrangeiros. Nos dias negociais, o ambiente ficou pesado na sede da CNE, marcado por acusações e contra-acusações das partes que pareciam ter fechado as portas de saída no interesse de encontrar culpados.
Havia um clima de incertezas e profundas ansiedade no rosto dos negociadores. No dia 28 o governo respondeu favoravelmente à UNITA. No dia 29, produziu-se um documento síntese que o general Ndalu levou para aprovação do Bureau Político. Nem ele, nem o documento, nunca mais regressaram. Nos dias 30 e 31, a delegação do MPLA foi dirigida pelo super-vice-ministro do Interior Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó. As coisas pareciam correr deliberadamente bem a ponto de se projetar um acordo na tarde do dia 31. Ao invés de acordo, caiu o céu. Bandos de criminosos e civis armados, em coordenação com a polícia e forças militares, desencadearam uma verdadeira chacina dos negociadores e dirigentes do outro lado. A caça às bruxas que se seguiu visou nitidamente gente do Planalto e do Norte que vivia em Luanda em operação que não perdoou as estruturas partidárias. Em 31 de outubro e 3 de novembro, milhares de angolanos, incluindo negociadores, foram mortos a tiro, à pancada, e por outras formas, por terem exercido o direito de escolha no quadro dos seus direitos cívicos. Tanto a TPA como o Jornal de Angola tiveram o desplante de publicar imagens de cadáveres de concidadãos tratados de forma desumana, outros abandonados à putrefação nas ruas da capital, outros incinerados depois de embebidos a gasolina. Naqueles dias a civilização, a ética e a moral foram suspensas, impondo-se o caráter animal do homem. A Casa Branca alertou a partir do Uambo que poupassem Chitunda como homem e que na história da humanidade nunca se assassinou negociadores. Apesar disso, eram todos diplomatas que nunca tinham estado nas linhas de combate a comandar batalhões e nunca se pode matar um diplomata. Alertou também as Nações Unidas, que tinha informações de que o engenheiro Chitunda, o engenheiro Salupeto e o general Alicerces Mangos encontravam-se presos e vivos e pediam a intervenção da representante do secretário-geral da ONU, Margareta Ashton, para sua intervenção no sentido de serem poupados como homens. Depois de perceber-se que foram todos mortos, Savimbi disse que nunca mais queria ver o França Ndalu e que não era um homem de palavra. José Eduardo dos Santos viu-se obrigado a substituir novamente Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandó por Fernando Faustino Muteca na equipa de negociadores do MPLA e foi este último que ao lado de Venâncio de Moura viriam assinar o protocolo de Lusaka. Faustino Muteca foi dos poucos que ao lado do general Higino Carneiro ainda eram periodicamente recebidos no Andulo e Bailunde para discutir questões ligadas à extensão da administração do Estado entre os anos 1995 a 1997. Chitunda foi um homem de valores, intelectual refinado, nascido em Chimbueleng no Xinguari. Tinha sido formado pelos americanos em engenharia de minas e suas teorias são utilizadas até aos dias de hoje pelos americanos. Numa entrevista em Marrocos entre os anos 1995 a 1996, Savimbi chegou a dizer que o ponto mais baixo da carreira dele como político foi ter perdido o engenheiro Jeremias Calandula Chitunda. At. Herculano KK 27 de maio de 2021 20. E a família, o vídeo de hoje foi esse. Já sabem o que fazer, se inscreva no canal, ativa as notificações, share sua opinião que é muito importante. É tu, muito, até o próximo vídeo, MSTV, até ver que chega até você, até ver que não baixa lá a vossa maniga.